Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bastante rouco ainda, mas a rouquidão não vai me impedir de falar com meus inscritos, né? Inclusive, inscritos de um time que tem 25 milhões de brasileiros vascaínos, 25 milhões de vascaínos brasileiros no Brasil e no mundo. Bom, primeira reclamação aqui, primeira coisa a falar, né? Pedrinho. E aí vem críticas, né? Você não pode falar mal do Pedrinho, você não pode criticar o Pedrinho. Posso sim. Ontem perdemos 2 pontos por um erro de estratégia na janela de transferência. É inegável que faltou a contratação de um zagueiro. Não tem para onde correr isso. E aí, como eu falei em outros vídeos, né? O Marcelo Santana dizendo que se fosse para contratar um zagueiro do nível do Maicon e do Léo, não seria importante. Iríamos com o que a gente tem. Mas Marcelo Santana, Felipe Maestro, não existe zagueiros melhores do que Léo e Maicon para compor o elenco do Vasco, para ser titular do Vasco. Essa alegação canalha, dizendo que não contratamos, Marcelo Santana falando aspas, né? Não contratamos zagueiros porque não tem ninguém melhor no mercado aí do que Léo e o Maicon, fecha aspas. É ridículo, é um absurdo, né? É uma perfumaria para esconder a incapacidade do Vasco, do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Felipe, de terem contratado um zagueiro. E a prova da incompetência é que no último dia, na última hora, no último minuto, o zagueiro que vinha para o Vasco não veio com problemas de documentação. Então, essa narrativa que não tinha que contratar porque temos jogadores, não seria um zagueiro melhor do que o Léo e do que o Maicon, está furado, porque perderam a chance de contratar um zagueiro. Então, houve 2 incompetências. Uma, de não contratar ninguém, e em cima da hora, de forma assodada, tentar contratar alguém na última hora, no último minuto, decantando aos 4 ventos a incompetência do departamento do Vasco, departamento específico para isso, né? E outra incompetência, tenho que falar sempre, porque aqui a audiência ela é rotativa, né? Trazer Coutinho, ok, é um cria e blá blá blá, nunca foi meu ídolo, acho que não é ídolo no Vasco, mas respeito aí alguém que diga que tem como ídolo Coutinho, sem problemas, não tem problema. Agora dizer que trazer Souza, trazer Teixeira é bom? Não, contrariou a própria fala do Pedrinho de reduzir a folha, aumentou a folha, mais ou menos aí de 500 a 400 mil, tendo que pagar Alex, Teixeira e Souza. Com respeito, são inúteis para o Vasco. São inúteis no Vasco. Bom, e falando sobre essa inutilidade, ainda vem uma perplexão maior ainda. Ontem o Souza entrou e nas poucas vezes que tocou na bola, entrou de forma agressiva no jogador do Juventude, colega de profissão, de forma maldosa, de forma para machucar. E aí depois vem corroborar. Além de ser inútil, ainda prejudica o Vasco. Tudo isso na conta do Pedrinho. Não tem para onde correr. E o Souza deveria escutar um monte da torcida. Ah, mas é cria, voltou para ajudar o Vasco. Porra nenhuma, voltou para ganhar dinheiro. Não tem mais mercado, veio para o Vasco para usar o Vasco, como todos os canalhas e pilantras usam o Vasco. Seguindo aqui, o Souza não veio para ajudar, veio para atrapalhar, né? Bom, outro tópico aqui, né? 777. Cadê a resolução da história da 777, Pedrinho? Cadê? Tá aí o Careca Vascaíno, um canal não tem 30 mil inscritos. É uma vergonha não ter um canal desse, que fala as verdades desde sempre e nunca mudou a sua bandeira. Então eu convoco aqui meus 3 mil inscritos a se inscreverem no canal do Careca Vascaíno, para a gente ter um cara forte
do lado bom, da banda boa, para lutar contra a banda podre de Mários Coelhos, de Belbaran, de fanático vascaíno, que hoje o Mário Coelho criticou, mas amanhã vai manchete, né? Título: comemora torcida vascaína. Isso é uma afronta ao vascaíno raiz, né? A favor do Careca, a sua vascainidade e a sua não mudança de posicionamento, mesmo sendo aí um cara bastante conhecido. Então, convocação, todos se inscrevam no canal do Careca Vascaíno. Manteve a sua conduta, né? Bom, os vascaínos aí, dos youtubers, né? Esses youtubers me dão asco, porque hoje falaram mal por causa de jogo de ontem, mas amanhã vão vir com outros enredos, né? A perfumaria, dizendo, né? Besteirinhas, o Vasco vai mudar e blá blá blá, todas aquelas frases de efeito que não apontam os erros que têm que ser solucionados para que o Vasco volte a ser grande. Vocês me dão nojo, né? O Vasco não está em primeiro lugar para esses caras. O Vasco foi vendido e o Pedrinho estava lá, do lado do Salgado, do lado de quem vendeu o Vasco. Cadê as informações, Pedrinho, ao torcedor sobre a resolução do caso 777? Eu queria que, ruim de tudo, o melhor, queria que voltasse a ser associativo. Ah, mas antigamente era bom, não importa, mas a gente não tinha dono, pilantra. Ruim de tudo, Vasco, Sáfio, associativo, lá como majoritário, né? E aí não adianta dizer, escrever aqui no meu canal, era bom com a 7777, você preferia 777? Não, mas ruim de tudo, quem vendeu a 777 foi Salgado e o seu grupo. No seu grupo tinha Pedrinho, né? Bom, seguindo aqui, temos um salvador da pátria que estava no mesmo balaio. É mais ou menos o cara que põe fogo na cortina do cinema e depois entra para apagar o fogo. É isso aí. Eu quero resolução sobre essa história de 777 e responsabilização de ontem, porque perdemos 2 pontos por conta que o Rafael Paiva não tem zagueiro. Podem falar mal do Rafael Paiva, que ele não tem, que ele é isso, que é estagiário e tal, mas bota aí um técnico para hoje atuar com o Vasco, com esses pífios jogadores, né, que nós temos, e jogadores de fim de carreira. Abram os olhos, vascaínos. Aqui, nesse canal, vou na mesma linha de não precisar de inscrito para me satisfazer. Não vivo disso aqui, graças a Deus. Se gostou do conteúdo, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo. E desculpem a rouquidão.